Boa noite, a paz do Senhor, amados. Mais um dia na presença de Deus aqui na nossa live. Estava numa expectativa maravilhosa para mais uma. 15 dias eu acho que é um período muito bom para a gente estar reunido falando um pouquinho do amor de Deus, né? E hoje a gente vai abordar um tema muito importante que ultimamente está sendo bem explícito e visto por todos, né? E juntamos um time bacana aqui para passar algo vindo de Deus para cada um que está nos assistindo. Desde já eu queria pedir para o nosso pastor estar fazendo uma oração para a gente dar início ao nosso bate-papo. Amém, pastor? Boa noite a todos, a paz do Senhor. Quero convidar a você a estar levando seus pensamentos até o trono da graça, para que Ele venha abrir a nossa mente, que Ele venha apanhar palavras sábias em nossas bocas, para que nós possamos ter, aqueles que estão em dúvida, que nós possamos tirar as dúvidas, mas que o nome dEle venha a ser glorificado acima de tudo. Soberano Deus, uma vez mais, diante da Tua presença, queremos Te agradecer por tudo, Senhor. Continua nos abençoando, continua dando-nos graça, sabedoria, que a Tua palavra venha impactar, Senhor, a nossa mente a cada momento, que essa live, Senhor, que estamos fazendo, possa alcançar, Senhor, as pessoas realmente necessitadas. Pai, dai, Senhor, sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Como de costume, tem umas pessoas diferentes hoje juntamente com a gente aqui, e toda vez que a gente faz uma live eu gosto de que cada um se presente, fala o nome, de onde que se tem alguma formação, porque além de estar diferente, tem pessoas diferentes que não nos assistiu das outras vezes. Aí o nosso irmão Evandro pode começar se apresentando. Boa noite, meu nome é Evandro, estou aqui da Catedral de Ladrano, na cidade de Filho do Rei. Já faz um tempo que eu estou aqui, sou engenheiro e estou honrado com o convite que o irmão Felipe fez para mim, e bora lá. Legal. Primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, trazer um pouquinho, a gente bater esse papo, e acho que esse é um assunto que a gente vai abordar, que é muito importante a gente falar e ter um posicionamento da igreja. Então estou muito feliz pelo convite. Bom, sou o Maxwell, mais conhecido como Max para todos. Eu tenho 27 anos, sou casado, sou da Igreja Amor Vivo, sou formado em gestão de pessoas, trabalho como analista comercial e tenho buscado aprender cada dia mais, aprender um pouco mais a palavra de Deus, o que Deus tem trazido nos nossos corações, e também sobre os assuntos que tanto impactam a sociedade, tem feito muitos feridos, né? Mas de qualquer forma, muito obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui. Paz do Senhor para os irmãos, para todos que estão conosco nesta live. Já me conhece, faço parte dessa congregação há alguns anos. Meu nome é Kleber, sou presbítero, sou teólogo, especializado em psicologia clínica e em psicanálise. E é um prazer estar com vocês aqui ao vivo, podendo tratar desse assunto tão importante e tão atual quanto o que será tratado nessa noite. Amém. Vou me apresentar também. Meu nome é Felipe, sou da Assembleia de Deus aqui em Madureira, São Francisco, auxiliar de jovens, segundo da Vanessa, né? E estou muito feliz por estar abordando esse assunto, que eu acho, ou pelo menos eu não presenciei nenhuma igreja se posicionando sobre. Para mim é a primeira vez, com certeza deve ter tido outras vezes também, algumas outras igrejas, denominações, mas estar participando e colocando em pauta o que a Bíblia diz sobre o racismo, sobre a intolerância
religiosa, é muito bom. Tenho aprendido muito nas meditações que tenho feito em casa para esse dia. E nosso pastor vai se apresentar também, pastor? Meio difícil me apresentar, né? Quase não apareço, né? Mas interessante, eu estava pensando hoje no trabalho que a gente vem de uma linhagem bem corriqueira. Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente para você ter sucesso em algumas igrejas, você tem que ser ex alguma coisa. Vocês entenderam? Eu sou ex-traficante, eu sou ex-isso, ex-aquilo. E muitos levam até ao pé da letra. Se não for isso aí, parece que a fé da pessoa não cativa ninguém. E eu quero dizer para vocês que eu não sou ex-nada, né? Eu nasci num berço evangélico, eu nunca participei, que nem dizem, né? Participei de gangue, nunca participei de torcida organizada, nunca participei. A única coisa que eu participei e até hoje participo é da comunidade cristã, né? Em todos os aspectos da minha vida eu fui criado, nasci, fui criado, bem cedo, já líder de jovem, e aí a gente vem batalhando, vem fazendo, vem construindo toda uma história para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Pastor, por que o senhor abordou essa parte? Porque é assim, quando a gente não tem um currículo, né, criminal ou de bagunça lá fora, quando você pega o microfone para falar do amor de Deus, parece que leva a um descrédito, né? Então eu quero dizer para os irmãos, eu sou nascido e criado dentro da igreja, né? Teve uma época que não que eu me desviei, mas eu parei, eu perdi minha mãe cedo, com 15 anos de idade. Minha mãe veio a falecer, 14 para 15 anos. Com 18 anos, 3 dias depois de ter completado 18 anos, meu pai veio a falecer. E meu pai era o meu herói. Eu nunca tive Superman, Batman, Homem-Aranha. Eu nunca tive nenhum desses assim, físico dizendo, como super-herói, porque meu pai sempre foi meu super-herói. Meu pai sempre estava ali comigo na hora que eu mais precisava, e aprove a Deus recolher ele, né? Então eu de uma desestruturada, né? Vamos dizer assim, a fé abalou um pouco, foi na onde eu parei. E como eu disse para alguns irmãos já, a gente quando é evangélico, o apóstolo Paulo vai dizer, antes não tivesse conhecido, porque agora conhece, né? E outra coisa que ele vai dizer também é que nós somos prisioneiros de Cristo, né? Igual ele fala, eu prisioneiro de Cristo. Então muitas das vezes a gente até tenta, né, procurar melhoras, procurar saída. E é bem verdade que eu me via naquela história de quadrinhos, como o patinho feio da história, né? Porque o rol de amigos já estava formado. Aí eu chegava, então o crente, é igual eu disse da outra vez, aquele que já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então é isso aí, não sou, vamos dizer assim, com muita bagagem terrestre, mas a que eu tenho espiritual é o suficiente para me levar para o céu. Demora um pouco. Amém, glória a Deus. Um belo testemunho, né? Quebrando paradigmas. O pastor é modesto, né? Ele fala assim, bagagem terrestre, tem só 3 cursos teológicos. Se não tem bagagem, imagina nós.
Amém. Pouca bagagem, né? Agora a gente vai estar entrando num assunto realmente. A gente dividiu algumas falas aqui. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre o racismo estrutural. E nosso irmão Max preparou um conteúdo bacana para a gente, onde a gente pode prestar bastante atenção que o racismo indiretamente faz parte da nossa vida. Algumas terminologias, algumas falas que com o tempo a gente foi aprendendo sem saber ao fundo o significado de tais coisas, que hoje a gente vai estar explanando aqui e vai ficar bem claro para os irmãos. Amém? Nosso amigo Marcos está com a fala. Bom, acho que racismo estrutural, a gente também tem que entender o conceito, né, do que é o racismo estrutural. Como a própria palavra diz, a sua estrutura. O Brasil ele tem cerca de 520 anos, não tem uma precisão de quando o Brasil foi descoberto, mas cerca de 520 anos. A escravidão, ela durou de 1550 a 1888. Então a gente pode falar de 300 anos de escravidão. Se a gente for tangibilizar isso em número, 57% do tempo do Brasil, da história do Brasil, é de escravidão. Então a gente vive um período escravocrata muito grande, né, que a gente não consegue estimar isso. Esses 300 anos foi um período de escravidão explícita, né? E a gente não está querendo dizer que quando houve a Lei Áurea a escravidão acabou, né? Na verdade ela não acabou, ela só mudou de formato. Então a gente vive isso de uma escravidão estrutural muito grande. E a escravidão estrutural, o racismo estrutural, ele se baseia em alguns pontos muito específicos que a gente viveu a nossa vida inteira. Se a gente for olhar para a palavra negro no dicionário, for lá no dicionário, no Aurélio, você que está na internet, dá uma olhadinha depois, joga negro no Aurélio, ele vai trazer algumas dessas palavras. Negro, o significado pode ser chamado de sombrio, triste, infeliz, aflito. Você que está na internet, depois procura. É muito legal a gente começar a estudar sobre esse assunto. Então, quando a gente vai falar do termo negro, a gente já associa a primeira coisa a coisas ruins. E quando vai falar do preto, a gente associa com uma coisa boa. Você compra um carro preto, você não compra um carro negro. Você toma um bom café preto, não um café negro. Você tem uma vida, quando você está mal, você fala, nossa, agora deu ruim, agora a coisa ficou preta, né? A gente tem essa oscilação de usar o negro e usar o preto, né? E durante toda a história, muitas das pessoas não usam o negro, não usam a palavra preto, porque existe um eufemismo muito grande de associar o negro a algo ruim, que é da estrutura, que a gente foi estruturado em cima disso. Eufemismo é uma forma de usar uma palavra forte de uma forma leve. Exemplo é quando eu quero falar que alguma coisa deu ruim, e em vez de eu falar um palavrão, eu falo, nossa, deu muito ruim, né? Então eu estou querendo, no meu subconsciente, eu quero dizer uma palavra muito forte, mas eu transcrevo ela, eu ressignifico para uma coisa mais leve. E é assim que a gente começa a falar um pouquinho sobre o que é a estrutura racial do país, né? Começa quando eu não falo que eu sou preto, eu falo que eu sou moreno, eu sou moreno escuro, eu sou moreno claro, eu sou moreninho, ou quando eu falo que a pessoa é meu amigo é de cor, né? Ou quando eu uso esse gesto para falar, a pessoa e faz assim, né? Muitas pessoas fazem isso de uma forma inconsciente. Mas hoje a gente tem a oportunidade de bater um papo sobre isso, né? Uma parte delas faz consciente, né? Eu costumo dizer que nos tempos que nós vivemos hoje, se você tem acesso a um celular com a internet, você já não é tão ignorante assim. Você já consegue buscar informação. Celular e internet, você consegue jogar no Google o que é o racismo, o que é racismo estrutural, e a gente consegue começar a falar sobre isso. E aí, quando a gente continua falando
no termo negro, a gente sempre vai associar coisa ruim. Por exemplo, no Brasil, a gente usa alguns termos muito pesados e associados à palavra negra. Por exemplo, lista negra. O que tem numa lista negra? Coisas ruins. Magia negra, porque a gente associa algo ruim. Mercado negro, porque é um mercado clandestino. Ovelha negra da família. Ah, meu irmão é a ovelha negra da família, ele é o desfiado. Ixi, meu Deus do céu. O irmão ali é a ovelha negra da igreja. Eu já ouvi bastante isso. Né? Quando eu faço uma piada pesada, eu falo humor negro. Né? São termos como escritor. Vou dar uma pausinha aqui e quem sabe faz ao vivo. O negócio não tá pegando mais. Esse negócio não tá funcionando mais. Não vai parar. Só Deus sabe. Não vai virar. Não vira a tela. Pode continuar. Beleza? Bom, voltamos aí. Quem sabe faz ao vivo e falhas técnicas, isso acontece. Nossa amiga aqui citou uma frase que a gente ouviu bastante. Quando você faz algo mal feito, fala, nossa, que sangue de preto. Quantas vezes a gente falou isso? Eu já falei, gente, eu não estou querendo dizer aqui que eu nunca falei. Racismo estrutural é com todos nós. Eu cresci num lar que sempre se falou muito sobre racismo. Meu pai e minha mãe são pretos, eles sempre falaram muito comigo sobre isso. Só que muitas vezes a gente, com a vida, com as pessoas que a gente convive, a gente fala. Só que a gente tem que mudar. Eu vou contar uma história rápida, tá, gente? Eu prometo. Uma vez a gente estava num restaurante, e aí estava eu e minha esposa, minha mãe e meu pai, nós somos pretos, e entrou um conhecido meu, eu falei, nossa, entrou um diretor da empresa que eu trabalho. Né? E estava acompanhado de um outro cara, um cara grandão, Marcos, esse grandão, brancão, bonito, e ele, vocês já vão entender. Entrou, eu falei, nossa, entrou o cara que entrou ali e trabalha comigo, ele é diretor da empresa. A minha mãe falou, qual? O brancão grandão? Olha como que é isso. Eu cresci no lar falando sobre racismo, minha mãe sempre pegou muito no meu pé, para evitar qualquer fala racista. E no inconsciente ela falou, qual? O brancão grandão? Falei, não, mãe, o diretor é o preto baixinho. A gente não associa, porque existe algo chamado representatividade, que a gente precisa entender. Durante muito tempo a gente não viu negro, preto, na televisão, em cargos de alto escalão. Nas novelas, quando aparecia um preto, ele era empregado, ele era babá, ele era o chão de fábrica, não o bandido, o traficante. Não, gente, que existe demérito em ser empregada, em ser babá, não é nada disso. Mas a gente, durante muito tempo, a gente nunca viu um preto como empresário, um preto como milionário, um preto como político bom. A gente nunca viu. A gente sempre viu com coisas ruins. E é isso que a gente precisa começar a mudar no nosso subconsciente. De novo, eu também já cometi isso. Esses atos, essas falas, a primeira coisa é comigo. A gente tem que viver um processo de desconstrução o tempo todo. E esse processo de desconstrução, ele passa de uma forma leve, tem que ser, você não precisa se machucar o tempo todo, porque você, igual eu disse, são 300 anos de escravidão, mas precisa ser urgente. Eu trouxe alguns dados legais que eu gostaria de falar com vocês. Aqui. Negros no Brasil, eles somam 54% da população. 54% da população é preta. Dentre os mais ricos, 8 em cada 10 são brancos. Se isso não é racismo estrutural, não sei o que é. Do outro lado, no segmento mais pobre, 3 em cada 4 pessoas são pretas. Se a gente colocar 4 pobres, 3 são pretos. A
juventude negra é a maior vítima de homicídios no país. Segundo a Anistia Internacional, dos 56 mil homicídios que ocorrem por ano no Brasil, mais da metade são entre jovens negros ou pretos. E dos que morrem, 77% são pretos. Isso é um número muito forte. Muito forte mesmo. A gente precisa ter uma noção do quanto o povo preto sofre no país. O quanto a gente apanha, quando a gente sofre, quando a gente é segregado, a gente precisa ter uma divisão. Eu não quero trazer aqui, gente, pelo amor de Deus, um conceito de vitimismo, de dó. Não é isso. Ninguém precisa ter dó de muita gente, ninguém precisa ficar com o olhar dizendo, tadinho, não é nada disso. A gente não, o preto, ele luta hoje não luta por igualdade, ele luta por equidade. São coisas diferentes. A gente quer estar no mesmo lugar. Quando existe cota, que a gente ouve muito o assunto de cota, cota é racismo, porque só dá cota para preto. Gente, cota não é racismo, porque a gente tem uma dívida histórica, 300 anos de escravidão, e quando acabou a escravidão, o preto foi jogado para a vala. Ele foi para as periferias, porque o centro das cidades era ocupado pelos brancos, pelos grandes casarões. Então o preto foi para a vala. E aí como que o preto sobrevive? Como que o preto come? Como o preto paga a dívida? Como sustenta o filho? E aí começa desde lá de tarde essa segregação. Né? Por isso que você olha para uma periferia, aqui na nossa região, a gente for nos bairros mais pobres, você vai olhar, a maioria das casas das famílias são povoadas por pessoas pretas. Lá tem pessoa ruim? Tem, mas tem muita pessoa boa. Tem muito trabalhador. Muito. Eu cresci num bairro pobre, que para quem é de Santa Bárbara não vai conhecer, sabe? Eu cresci no Parque do Lago. Lá é quebrada, tio. E lá, a maioria é preta, tem uma pessoa boa, cara. Eu conheço histórias de famílias que dão a vida, pai que sustentou 3, 4 filhos com salário mínimo, a gente sabe quanto isso é doloroso. Né? A gente não quer trazer uma voz de dozinha, a gente quer trazer uma voz de igualdade. A Bíblia diz que o reino do céu é tomado por força. E a gente precisa se posicionar como igreja. A gente precisa ter força para falar sobre isso. E de novo, pastor, parabéns por vocês abrirem essa live para isso. Isso é muito grande, gente. De verdade, parabéns para os líderes que estão tocando esse projeto. É muito legal. Pode falar um pouquinho, depois eu volto. O Max, ele fez esse levantamento histórico a respeito do racismo no Brasil. Eu acho isso muito importante. Quando nós ouvimos dizer que o racismo acabou, eu convido quem acredita nisso, que ouve, conforme você disse, foi feliz nisso, o racismo não acabou. Acabou a escravidão de negros, mas ela ainda existe, aplicada de outras maneiras. Se nós percorrermos o Brasil por toda a sua extensão, principalmente na zona rural, nós vamos nos deparar com situações análogas à escravidão. Eu cresci convivendo com situações análogas à escravidão. Meu avô possuía um sítio, subsistia da plantação ali no sítio, mas os meus amigos de infância, eles moravam em colônias e trabalhavam na lavoura, no café, e a situação que nós deparamos muitas vezes era pessoas que mal tinham que vestir, tinham muito pouco para se alimentar e trabalhavam de forma dura, pesada, sem que fosse observada as exigências regulamentadas nas normas trabalhistas. Então isso era a analogia à escravidão. Ele falou a respeito, né, do racismo estrutural. Infelizmente, o preconceito ele faz parte da vida de todos nós. Todos nós somos preconceituosos. Porque o que é preconceito? Preconceito nada mais é que você formar uma opinião, uma visão ou uma ideia antes de se deparar com a realidade, ou antes de se aprofundar no conhecimento daquilo que você está ali prevendo que possa ser. Então nós temos
preconceito com relação à cor, com relação à raça, com relação à religião, com relação à condição social. Nós somos preconceituosos quando nos referimos, estou dizendo nós porque isso faz parte da nossa vida. Exemplo de preconceito. Eu garanto que ninguém aqui ficaria confortável em hospedar na sua casa hoje um criminoso liberto, desde que esta pessoa cometeu assassinou todos que o hospedavam, ficou 30 anos preso e agora ele saiu. Então, antes de nós nos depararmos com a realidade dessa pessoa, que pode ser que ela tenha sido ressocializada dentro da prisão, nós vamos formar um preconceito e, como defesa, nós não vamos querer essa pessoa no nosso lar. Mas é lógico que depois, convivendo, principalmente nós cristãos, dando a chance à ressocialização, nós mudamos a visão. Então, o racismo ele acontece quando o preconceito ele não sofre uma transformação pelo conhecimento. Quando ele se fundamenta nessa estrutura, a qual o Max já citou aqui, e toma a característica da discriminação. Uma religião, nós vamos falar depois, nós vemos visão preconceituosa, discriminatória, desde os tempos bíblicos. O povo de Israel, quando cativo no Egito, passou pela escravidão. As 10 nações e meia de Israel do Norte, que optaram pela cisão do reino, dividiram, duas tribos e meia, continuaram no sul, 10 tribos e meia partiram para o norte, foram subjugados pela Síria. Eles sofreram um processo discriminatório tão grande que eles foram forçadamente miscigenados para perderem as suas características religiosas, culturais e até físicas. Tanto é que depois disso há uma dificuldade muito grande em se separar ou se caracterizar essas tribos que foram para o exílio assírio. E isso vem acompanhando. Nós vemos na Grécia, a Grécia escravizava, subjugava nações, e aqueles que tornavam escravos, e aqueles que eles não conseguiam subjugar, eles já aplicavam a terminologia de bárbaros. Então, bárbaro é caracterizado como uma pessoa que não tem cultura, que não tem bons modos, ou seja, o bárbaro é visto como quê? Como um animal, que nada mais é do que a maneira em que os negros eram tratados no Brasil quando escravizados. Mas hoje, qual a nossa postura? Qual a postura correta de um cristão com relação ao racismo, a discriminação, essa estrutural? A diferença de estrutural e, só complementando aqui, Max, não tirando a sua parte aí, mas assim, há um termo que diz institucional. O racismo institucional é quando uma instituição, uma igreja, uma empresa, poder público, promove a discriminação. Mas nós cremos que no Brasil, nós vemos que o racismo institucional praticamente ainda existe, mas o estrutural continua. Esse, infelizmente. Prova disso, exemplo, que não existe mais o institucional, é que geralmente, para o negro fazer parte de uma instituição, principalmente do poder público, ele entra por meritocracia, termo complicado. Ele precisa ter méritos, ele alcança aquilo. O cidadão que quer ser funcionário público, um exemplo aqui, ele precisa fazer um concurso. Então, quando não há possibilidade de se barrar o negro pelas suas características, ele consegue. Nós vemos um número muito maior de negros acessando aos cargos, a posição que antes era destinada somente aos brancos. Então você vê um número muito grande de negros compondo as Forças Armadas, porque ele entra por mérito, compondo instituições federais, que ele entra por concurso. Mas eu te convido a entrar em um banco privado.
e ver a proporção de negros que são contratados por bancos privados, e comparar a proporção de negros ou afrodescendentes que compõem o número de funcionários de uma instituição pública, que ele entrou por mérito. Aí nós vemos a questão do racismo estrutural influenciando essa pessoa, dificultando o acesso. Com relação às cotas, eu convivo com pessoas que, com jovens, pela minha profissão, eu convivo com jovens que estão fazendo vestibular para concorrer a uma vaga nas universidades, e eles são unânimes, os brancos, dizer que os negros, isso não existe, que cota é uma forma de racismo, mas como o Max disse, é uma dívida histórica, e infelizmente o ensino público, que é dado às pessoas com menor condição financeira, ele não promove para o aluno conhecimento suficiente para concorrer com aqueles que têm condições financeiras de frequentar uma escola particular. E é lógico que se forem colocados juntos no vestibular, vai ser muito mais difícil para o negro, para o pobre, conseguir acessar a universidade pública. E a universidade pública, ela foi feita para quem? Para quem não tem condição de pagar, para quem não tem condição de custear o estudo. E mesmo assim se perdeu com o tempo, né? Porque aí os brancos vão, fazem cursinho, já sai de novo na frente. Exatamente. E passam, e o preto de novo volta a ser minoria. Então as cotas, elas tentam equalizar essa dificuldade. Não estou dizendo aqui que não há negros que não conseguem, pelo ensino público, acessar o ensino de qualidade. Há sim, há negros que têm o mérito de estudar numa escola pública. Como eu disse aqui, eu quero que tem um amigo, talvez ele esteja assistindo, eu me emocionei com a história porque ele não é negro, mas é pobre, né? Já que nós estamos falando de preconceito aqui, ele não é negro, é pobre, é filho de um carteiro, não depreciando o carteiro, mas todos sabem que as condições para que esse jovem concorresse a um dos cargos mais concorridos no país, igualado a filhos de general, filhos de coronéis, as condições eram as menores possíveis, mas esse jovem, ele, por mérito, estudando em escola pública, ele conseguiu entrar na escola de Barbacena e fazer a escola de especialistas aeronáuticos, a escola de preparatória de cadetes, e agora ele é um cadete das Forças Armadas. Inclusive essa semana eu falei com ele. Então ele é um exemplo de que há possibilidade sim de se alcançar com luta, com galhardia, mas as barreiras, as dificuldades são muito maiores para os negros, para os pretos, para os pobres, para aquelas pessoas que estão marginalizadas pela sociedade, pela sua cor, pela sua religião ou pela sua condição social. Então nós, como cristãos, como nós combatemos isso? Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce racista, ninguém nasce, ele se forma. Max disse que quando criança cresceu ouvindo das mães, e aí é que está. Nós mudamos o racismo estrutural quando nós mexemos na estrutura. E aonde está a estrutura do caráter de um homem, de uma mulher? Está na infância, na criação. É ali que se formam as bases estruturais das suas crenças, da sua postura quando adulto. Então a criança que cresce ouvindo no seu lar termos pejorativos relacionados à cor, à raça e à religião de outro, essa criança ela vai formar, ela vai recalcar dentro do seu subconsciente essa visão de que o negro é inferior, de que o índio é inferior, ou até a criança que é negra e cresce ouvindo dos pais, diferente do que o Max cresceu ouvindo, que ele tinha que combater, mas aqueles que crescem ouvindo dos pais, você é negro, então não se misture com os brancos, procure o seu lugar, respeite o seu lugar para não ser humilhado. Essa criança ela vai para a vida adulta com esse pensamento e essa postura de que ela é inferior. Então o cristão ele tem a obrigação de, baseado na Bíblia Sagrada, que prega a igualdade, né? O pastor vai falar sobre isso depois, não vou entrar no mérito,
mas o cristão ele tem que formar os seus filhos da base, ensinando a importância e a beleza que há na igualdade racial, na igualdade de culturas diante de Deus. Lógico que cada cultura tem a sua peculiaridade, mas não tratar que os indivíduos que compõem, embora tenham cor diferente, se vistam diferente ou creiam em algo diferente, todos eles são constituídos da mesma matéria e são amados da mesma maneira por Deus, que é o nosso Criador. E como a gente cresce, isso é tão forte, e é forte em toda a sociedade. Lembro uma vez eu era criança, tinha uns 12 anos, na igreja que eu cresci, que foi o movimento bíblico, e aí a gente ia ter um teatro, ia ter Jesus e ia ter o diabo. Né? E eu lembro que tinha um cara preto que falou assim: eu quero ser Jesus. Aí a galera falou assim: não, você não pode ser Jesus. Jesus tem que ser tal, e tal é branquinho e de olho azul. Você tem que ser o diabo ou o pecador. Sabe, são esses tipos de brincadeira, esse tipo de piada que fortalecem ainda mais o racismo. Aquelas pessoas fizeram uma piada? Foi uma piada? Foi. Foi com maldade? Talvez não, mas isso fortalece. Né? Muita gente fala: então eu não posso mais brincar. Gente, eu vou falar de novo, eu já brinquei, eu já falei muito. Só que hoje, estudando e lendo, a gente tem que se readaptar. Né? A gente não tem mais espaço para esse tipo de palavra, esse tipo de brincadeira. Até porque a brincadeira acaba quando começa na dor do outro. A partir do momento que vira dor, já não é mais brincadeira, parou ali. Se a minha brincadeira vai machucar, eu tenho que parar. E isso é uma luta minha constante. Eu e o Felipe, a gente tem amizade desde os 14 anos, eu acho. Já brincou muito, já deu muita risada. Ele sabe como eu sou, mas hoje eu luto contra isso. Né? A gente tem que falar, a gente tem que parar com isso. E hoje, aproveitando para falar um pouquinho continuar do racismo estrutural, eu quero te convidar a aprender alguns termos racistas que você nunca mais vai usar. Eu quero te convidar a nunca mais usar esses termos. Conto com a sua ajuda. São termos que muitos não sabem, né? Só que a gente fala. E eu já gosto disso, eu já falei. Vamos lá. Denegrir. Todo mundo já falou denegrir. Ah, tal pessoa está me denegrindo. Ou vou denegrir você. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra denegrir é definida como tornar negro, escurecer. O denegrir é relacionado ao negro, ao preto. Se é preto, é ruim. Não, gente, não é isso. Vamos trocar? A partir de hoje, vamos combinar que a gente vai começar a usar difamar. Você está me difamando, eu vou te difamar, ou você me difamou. Vamos trocar esse termo. Muita gente já falou isso, eu já falei. Tal pessoa tem cabelo ruim, cabelo pichain, cabelo duro, cabelo de bombril. Não existe cabelo ruim. Ruim é o racismo. Ruim é não ter cabelo. Ruim é isso. Brincadeira. Tudo sabe que brincadeira. Vamos usar cabelo afro, cabelo crespo, cabelo cacheado. Não existe cabelo ruim, gente. Não é preconceito. Esse eu não sabia quando eu li a primeira vez. Criado mudo. Criado mudo. Sabe o que é o criado mudo? Era um escravo que ficava em pé ao lado da cama dos seus senhores. Então ele ficava lá, tinha a cama dos senhores, na escravidão. O escravo ficava ali o tempo todo, com um copo d'água na mão geralmente, ou alguma coisa para servir. Ele tinha que ficar quieto porque os seus senhores estavam dormindo. Então era o criado mudo. E aí veio o termo daquele negócio que do lado da sua cama. Criado mudo. E ninguém sabe. Vamos trocar por móvel de cabeceira? Móvel de canto de cama? Tem gente que pode trocar. São coisas racistas que a gente fala e não sabe. Esse é forte. Quando a gente já falou, nossa, rapaz lá fez serviço nas coxas. Feito nas coxas. A gente fala bastante. Sabe por que feito nas coxas? Antigamente as telhas eram feitas nas coxas dos escravos. E como era feito na coxa do escravo, cada escravo tinha um corpo, tinha um tipo. As telhas não saíam todas iguais. Logo falava que estava mal feito. E se estava mal feito, era porque era feito na coxa.
Quantas vezes eu e você já falou isso? Já fez nas coxas, hein? Nossa, que relaxe. Outro, inveja branca. Nossa, estou com uma inveja branca, meu irmão trocou de carro. Meu Deus do céu. Inveja branca. Inveja é ruim. Se inveja é ruim, por que inveja branca é bom? Se inveja é ruim. Essa não tem palavra substitutiva, a gente não tem inveja, irmão. Olha e se alegre com o irmão que conquistou de você. Só hora cheia. Isso, bem lembrar. A coisa está preta. Remete à sensação que preto é algo ruim, difícil. Ixi, esse mês gastei demais, a coisa ficou preta. Né? Não, você gastou demais, a coisa não ficou preta, a coisa ficou difícil. Da próxima você economia, a coisa está difícil. Preto não é motivo de vergonha, não é motivo de piada. Preto é motivo de orgulho. A maioria das sociedades foram construídas nas costas de pessoas pretas. E a gente precisa se orgulhar disso. E eu quero te convidar e te desafiar a não usar mais esse tipo de frase. E toda vez que um amigo seu usar, fala, ô, fala isso daí não. Explica para ele. Né? Com todo o amor do mundo. Fala para ele. Né? Porque a gente fala sem saber. Eu sei que muitos de vocês estão falando por maldade. Lógico que tem as pessoas que são racistas mesmo, que falam de peito aberto. Mas muitos de nós falamos sem saber. Então a gente tem hoje, a gente tem a oportunidade de não falar. A Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. A partir de hoje, você está vendo esse vídeo, não está mais dentro da ignorância, você sabe. Então, se você ouvir um amigo seu falando, não fala o quê? Não fala assim, não. Ó, por causa disso, disso, disso. Você viu uma piada racista? Fala, ô, racismo não é brincadeira. Vamos brincar de outra coisa. Né? Tenta falar com todo o amor do mundo. Né? Porque muitas pessoas falam sem maldade. Mas a gente tem que lutar contra isso. Amém. Momento de aprendizado, né? E por mais que não façamos ou não fazíamos esses termos, não falava, né? Hoje a gente pode fazer toda a diferença. Com certeza não tem nenhum racista aqui, mas indiretamente a gente errava e indiretamente usava esses termos racistas. Nós mudamos o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, a gente pode transformar vidas de pessoas que têm maldade no coração. E quando a gente fala do aprendizado, eu até fiz uma postagem sobre a live com uma citação do Nelson Mandela, que tudo se aprende. Se a pessoa aprende a odiar, ela também é capaz de aprender a amar seu próximo. E é uma frase que mexeu muito comigo, é muito impactante, porque vemos a falta de amor ao próximo, né? No dia a dia, uma inveja, algo ruim. Hoje a humanidade se corrompeu. E eu queria entrar num versículo aqui, fazer uma citação do versículo, que é o que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer antes de julgar, antes de taxar algo? A gente tem que ter a cosmovisão de Deus. A gente tem que olhar com os olhos que Jesus olharia. E diante do Pai, diante do Criador, não existe diferença alguma entre povos, entre nações, etnias ou cor. Diante de Deus, somos um só. Eu queria deixar essa passagem de Gálatas 3, 28, onde diz: não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se somos um, por que fazer acepção, fazer diferença do seu próximo? Nessa fala, nesse versículo, não precisamos taxar somente a cor, o preto ou o branco. Existe o pobre, existe o rico. Diante de Deus não existe acepção de pessoa alguma. Somos todos iguais diante do olhos do Pai. Somos preciosos. Se a gente vai de frente, bate de frente com a criação de Deus, estamos batendo de frente com a melhor criação, a criação mais perfeita que existe, que Deus fez. E como que a gente vai olhar com os olhos de julgamento, olhar com olhares
preconceituosos diante da obra-prima de Deus. Momento de aprendizado. Espero que os irmãos estejam absorvendo ao máximo o conteúdo da nossa live. Tem muito por vir. Tem nosso irmão Evandro, que vai falar sobre intolerância religiosa também. Nosso irmão pastor vai estar entrando um pouquinho mais sobre o que a Bíblia diz sobre o racismo. Nosso irmão pastor está com a fala agora. Evandro, vamos falar um pouquinho sobre intolerância religiosa agora. Bom, antes de falar sobre a intolerância, eu queria falar em cima do assunto que vocês estavam tratando, que se as manifestações que estão tendo nos Estados Unidos e no mundo inteiro tivesse alguém como o Marcos, como o Cléber, como o pastor, a visão que as pessoas têm sobre manifestação seria outra. Porque a manifestação não é você ir lá e quebrar uma coisa, é lá você dar um grito, soltar uma voz e incentivo, como o Marcos deu vários exemplos aqui. E não chegar lá e falar, todas as vidas importam, negro importa, branco importa, japonês, enfim. Agora você fazer o que estão fazendo, muitas pessoas quebrar, denegrir, um bater no outro, denegrir não, desculpa, acabei de falar, difamar um ao outro, magoando um ao outro, quebrando loja. Às vezes a pessoa que tem a loja pode ser um negro, e um outro negro está quebrando a loja da pessoa. Qual é a vantagem disso? Então, se as pessoas escutassem, procurassem saber certinho sobre o racismo, quando começou, não é porque morreu gente, infelizmente no mundo morrem muitas pessoas. Morre branco, morre negro. Então, eu penso assim, minha opinião, vamos procurar estudar o que é racismo, o que é feminicídio, que é um assunto muito em pauta hoje em dia. Porque manifestar é bom, mas desde que tenha todo um apoio estrutural, como o Marcos falou. Se alguém viu o que o Marcos falou e se eu contestar tocando no assunto que ele falou, eu vou lá, dou o maior apoio do mundo. Agora, sair da minha casa para ir fazer o que certas pessoas estão fazendo, não tem lógica. Essas manifestações violentas que a gente tem visto nos Estados Unidos, a gente sabe que a motivação foi a morte do George Floyd. Foi uma situação grave. Mas quem acompanha os bastidores vê que a influência sobre essas manifestações é de partidos que têm interesse em derrubar Donald Trump. Nós estamos defendendo o Trump dizendo que ele é complicado porque a situação dele assim, ele é de família de aristocratas e na sua descendência, senhores de escravos, mas isso também não justifica que ele é o mandante dessa violência contra os negros nos Estados Unidos. Isso aí, como Marx disse, é estrutural, é cultural. Mas esses atos violentos, ele tem política por trás disso. A intenção dessa violência não é só trazer os olhos do mundo para a situação do negro, mas causar o caos para poder desestabilizar o governo. Quem aqui já leu ou já assistiu um filme que trata da biografia do Nelson Mandela? Nós vemos que a história dele mostra que a luta racial ela tem mais poder quando se trabalha com maturidade, com a mente amadurecida e com ações pensadas do que com violência, porque quando ele sofreu suas primeiras prisões, ele lutava, era pela força, era pela violência que ele tentava mudar a visão da África do Sul e do mundo para a questão do apartheid. Mas já idoso, depois de passar muito tempo preso, e nesse tempo de preso ele não ficou ocioso, mas ele continuou estudando, entendendo, se aprofundando na questão estrutural do apartheid, e também influenciado pelo presidente, que eu não me recordo, mas o presidente anterior a ele, que era um cristão reformado, e um conselho desse homem mudou a vida de Mandela. Ele disse: se você quer vencer o apartheid, não vença pela violência, vença nas urnas, eu te apoio. E ele foi eleito presidente da África do Sul. Acabou o apartheid? Só no papel, ainda existe na estrutura.
mas é um exemplo. Mandela, a eleição de Mandela é um exemplo de que nós mudamos a situação. Nós, por que nós? Porque eu sou descendente, sou afrodescendente, o pastor é afrodescendente, o Max é afrodescendente, você é afrodescendente também. Você pode falar que seu pai é morenão, negão, pretão, não fala morenão, é pretão, né? Mas enfim, nós, aquela carinha de meu irmãozinho, né? Semblante nórdico, né? Mas enfim, nós mudamos a história pacificamente. Nós cristãos, nós mudamos pela oração e pelo ensino da palavra. É a fé, é um comportamento adequado de cristão contra esses princípios racistas. Nós vamos trabalhar contra isso, demonstrando o amor. Uma das formas que a gente fazer que o racismo diminua é o posicionamento da igreja. As coisas estão desse jeito doido, porque a igreja não vem se posicionando durante muito tempo de coisas que precisam ser posicionadas, né? A gente não se vê nos cultos de ensino. Eu falo com toda a propriedade que eu fui criado na igreja, né? A gente não vê nos cultos de ensino falar sobre racismo. A gente não vê nos cursos de ensino falar sobre o feminicídio, falar sobre a homofobia, falar sobre diversos temas que são importantes. E a igreja precisa se posicionar, porque a igreja tem muita força, muita força. A igreja tem muito mais força que uma guerra, que uma batalha. Nos tempos antigos, quando existia uma guerra, os levitas iam na frente, bradando e tocando, porque eles acreditavam que o louvor tinha muito mais força que a bala de um canhão. E hoje a gente perdeu um pouco disso. A gente quer levar as coisas no nosso braço e não com o nosso joelho no chão. E a igreja tem que se posicionar em relação a isso, né? E a gente se colocar como povo de Deus na terra e ensinar e falar sobre isso, para que a gente possa cada vez mais diminuir esse processo. Engraçado que quando a gente fala de perder a força, é interessante que até esses dias, eu falo esses dias, o rádio era do diabo. Até esses dias a televisão era do diabo. Até esses dias a política era do diabo. Você entendeu? Então o crente, eu costumo dizer aqui na igreja, os irmãos vai lembrar, o crente é o ser mais inteligente que caminha sobre a face da terra. É o crente. Para analisar a situação. Está faltando as coisas. O camarada deita debaixo de uma árvore com a comunhão que ele tem com Deus, e de repente o anjo bate no ombro dele e fala: ei, come e bebe, porque logo vai ser a sua caminhada. Então ele tinha um contato com Deus. Primeiramente, Deus preparou uma árvore para ele deitar embaixo, né? Foi assim com Elias. Quando Elias deixou o menino a um dia de distância em Berseba, e ele caminha um dia no deserto, então quer dizer, ele profetizou que não ia chover. Ele foi e Deus manteve ele. Então a atualidade de hoje, e é corriqueiro dizer, né, uma frase que muitos dizem: eu acredito na minha geração, né? É normal, hoje em dia a gente ouve isso aí normal. Eu acredito na minha geração. Mas é bem verdade, o que a minha geração tem feito para que eu acredite nela? Há algum tempo atrás, eu ouvi um pastor pregar sobre os rabiscos da terra. Sobre os rabiscos da terra. É aquelas pessoas que vêm perseverando. Aquelas pessoas que vêm, sabe, não é hoje está na igreja e amanhã está fora. Essa pessoa vai defender o quê? Essa pessoa vai cobrar o quê? Hoje, é que nem o Max falou, a potência da igreja é muito forte. É muito forte. Só que, vamos fazer, todo mundo levanta a mão.
No domingo de manhã para fazer 3. É a realidade da igreja. Eu estou pastoreando já faz 7 anos. É a realidade da igreja. Você quer ver uma coisa? Não estou defendendo aqui. Época de eleição. Não que nós temos que ter. Você vota fulano, vota Beltrano. Mas o crente já tem que estar preparado. Aí geralmente ele vai lá, fica sem pesquisar, fica sem analisar, sem participar de nada. Aí vem um qualquer lá, ele chega, passa, os caras já inteligentes, né, joga lá e já pega a boa, tá nisso aqui. Por que isso? Porque aquilo não. Nós, como igreja, já era para estar tudo estruturado. Não é verdade? Por muito tempo, nós colocamos a televisão para o diabo. Por muito tempo, colocamos o rádio para o diabo. Se fosse algum tempo, nós não poderíamos estar na live. Nós não poderíamos estar ao vivo, falando. Né? Porque tinha esse medo já, esse preconceito. Vocês acham que o diabo tinha inteligência para criar um celular que nem o de vocês? Vocês acham que o diabo, não, é tudo Deus que dá inteligência para o homem fazer, para a mulher fazer, né? Mas você tem que catar, você tem que adquirir isso aí como seu. Povo escolhido, terra santa, né? Então muitas das vezes, como o Marcos falou, falta essa, vamos dizer assim, essa união para defender uma causa, qual o GPS está aqui, é a Bíblia Sagrada, para a gente poder vencer. Ele citou, antigamente quando ia para as guerras, os levitas iam na frente, tocando e cantando, né? Mas hoje em dia, se não estiver preparado, é melhor que não cante. Se não estiver preparado, é melhor que não toque. Você tem que se preparar. Você tem que estar alicerçado naquilo que você acredita, naquilo que você exerce a sua fé para fazer. Porque se você não fizer isso aí, outros vão vir e vão fazer, né? É que nem o Kleber falou, há uma luta muito grande lá Só que em tudo isso estamos criando algo muito terrível também, porque estamos desejando a morte do policial. Ou não? O policial tem que morrer. Se fez isso, essa é a questão, né, Wando? Que muitas das vezes a pessoa quer fazer, quer ir lá. Não, gente, né? A gente precisa, se não há castigo maior para uma pessoa do que o desprezo. Não há castigo maior do que o desprezo. Já pararam para analisar que essa fatalidade que esse policial fez, com esse fracasso dele, lembra de Judas quando entregou Jesus? Né? Quer dizer, se deixar ele com um pedaço de corda ou alguma coisa, ele vai tirar a própria vida dele. Ele vai tirar. Não estou defendendo ele, não estou falando que agora a gente tem que passar a mão na cabeça dele. Mas o que eu não quero criar mais é um criminoso. Porque a gente desejando a morte desse camarada, a gente já vai estar, né, fortalecendo mais um criminoso. O que vai fazer de diferença dele? Você entendeu? Então, muitas das vezes, é que nem o Evandro falou, muitas das vezes quer sair, tacar fogo em tudo, é isso. Afetou o Brasil? Afetou o Brasil. A gente viu na morte de uma irmã que as pessoas, infelizmente, fraca, despreparada, uma pessoa sem estrutura alguma, atacar alguém que já não está entre meio a gente.
As pessoas foram para redes sociais atacar alguém que já, quer dizer, para aquela pessoa ali, o que ela tinha que fazer sobre a face da terra já foi feito. Deus aprovou levar ela, independente da situação. Já pensou se fosse para mim pensar assim? O Isaías da Bíblia foi cerrado ao meio. A primeira coisa que eu tinha que fazer era mudar meu nome. Não é verdade? João Batista. Então, o que acontece? As pessoas fracas, as pessoas com esse vazio, porque quem preenche esse vazio é só o Espírito Santo. Então a pessoa com esse vazio que tem, ele vai querer atacar esse vazio que ela tem, que existe dentro dela, que não tem nada, vai querer atacar alguém que tem, para derrubar, para que aquela pessoa não prossiga fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Então é essa parte que muitas das vezes a gente não entende. Muitas das vezes a pessoa se deixa levar, se deixa influenciar, né? Mas está influenciado por quê? Nós estamos passando por momentos difíceis, porque se nós falarmos de política no Brasil, é da esquerda, é da direita, é porque fulano fez isso, roubou e fez isso, mas fez. O Beltrano não fez. Você entendeu? Então tem coisas que influenciam hoje, que nem foi programado para ter, sobre o racismo. Até onde atinge o racismo? Que nem o Max falou, essas periferias, que hoje é desestruturada na parte, vamos dizer assim, da economia, do ensino, em todas as áreas. Porque se nós pararmos para analisar, nós vamos ver que para alguém assim estar na mídia, estar no topo, ele tem que ser jogador de futebol, ou ele tem que ser um pugilista, né? Ou ele tem que ser, para as pessoas que estão vendo, ainda assim assistindo, comendo pipoca e vendo eles dar soco na cara do outro, para ver quem que é menos ruim. Não é para ver quem que é o melhor, é para ver quem que é menos ruim. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, e a gente veio a citar o Enéas, né? O Enéas, e eu falei assim, uma grande perca para o Brasil, uma grande perca, porque aquilo que o pessoal achava que era loucura nele, que era doidura que ele falava, a gente via a sabedoria que ele tinha em termos das palavras que ele dizia, e muitas das vezes pelo jeito dele, na fala dele, era louco, o jeito que ele se posicionava, né? O jeito que ele falava, ele pegava e impunha os seus direitos, mas para muitos era loucura. Talvez se fosse um camarada, né, de uma estrutura diferente, você entendeu? Se ele fosse um camarada, vamos dizer assim, que nem ele falou do Jesus de olhos claros, branquinho, talvez se ele colocasse assim, quantos camaradas ruins vieram? Quantos camaradas ruins vieram? Que não tem 1% da inteligência que o Enéas tinha. Não tem. E mesmo assim foi eleito. Por quê? Porque a aparência dele, né? A aparência dele, interessante que a Bíblia vai dizer que Jesus não tinha nem aparência nem formosura, né? Aí nós analisamos o que nos faz merecedor do sacrifício dele na cruz do Calvário. Perante Deus somos todos iguais. É a Bíblia que está dizendo. Perante Ele são todos iguais, né? E o mais interessante ainda é que muitos brigam por isso, por aquilo, mas vamos chegar ao céu num corpo glorificado.
Nós vamos chegar no céu no corpo glorificado. Aqueles que estão preparados, aqueles que ouvem a palavra, aquele que seguiu a palavra, vai chegar no corpo glorificado, né? Então, o que acontece? Muitas das vezes, estrutura isso, estrutura aquilo, faz isso, faz aquilo, mas a fé, o amor, a esperança, né? A pessoa deixa passar. O Felipe, ele não quis dizer, mas ele é um personal trainer. Então o que acontece? Ele vai chegar lá, ele vai bater o olho, a pessoa, quero emagrecer. O outro, não, quero pegar corpo, não, quero pegar músculo, eu quero fazer isso. E entre meio tudo isso, ele recebe pessoas de várias classes sociais, de várias cores. Não, eu vou trabalhar com esse porque esse aqui ele vai pegar mais músculo, então eu vou ficar com. Não, peraí, ele está lá. Independente da pessoa que vai chegar lá, ele vai trabalhar segundo aquilo que ele estudou para fazer, né? A pessoa vai chegar lá e vai falar assim: eu quero ficar com o corpo de fulano de tal. Ele já vai falar: isso é impossível. Você vai trabalhar nessa área, que essas áreas aí vão melhorar você, mas deixar igual é só, né? Então o que acontece? Hoje nós temos que analisar o que estamos defendendo, temos que analisar o que estamos brigando por aquilo, porque o mundo gospel hoje abrange muita gente, né? Parece que virou moda e isso me dá um medo. Falar que é crente é bonitinho. Virou uma indústria gospel, né? Me dá um medo isso aí. Dá medo. Porque hoje, você via, de primeira não podia passar. Hoje em dia, está lá as grandes marcas de televisões estão passando. Vou levar porque dá ibope, né? Postar uma foto orando, dar um like, né? Um engajamento no Instagram, aquela você entendeu? Então. E realmente dá medo, porque essa parte de estar lá e estacar ao mesmo tempo, ou estar no muro, a gente tem que tomar cuidado, porque o muro também é do diabo, né? Então o que acontece? Eu vou falar que eu sou crente, eu vou falar aqui, mas não paga o preço, mas não sabe o que é estar de madrugada orando, mas não sabe o que é ir de madrugada numa favela buscar por uma pessoa que você não tem vínculo familiar, mas você acredita que Deus vai restaurar, que Deus vai trabalhar, que Deus vai mudar a situação, né? E nem ele falou, e até eu tenho bastante amigo no Parque do Lago. Eu sou da periferia do Parque do Lago. Não é. Quantas pessoas morreram por ser dali? Quantas pessoas morreram por ser do Molon, por ser do São Fernando, por ser, você entendeu? Sendo conquista. Então, muitas das vezes essa situação que a igreja deixa a desejar. Por quê? Porque eu não conheço. Essa semana eu passei o dia inteiro. Eu passei ruim, porque os irmãos viram nas redes sociais uma menina que morreu. O que acontece? Eu vi nascer, eu vi crescer, eu vi, sabe? Aí de repente você vê nova de tudo, morrer e tipo assim, na onde está a igreja? Na onde? Se é que eu bato no peito que eu sou cristão, o que é que eu tenho feito para levar o amor de Cristo? Como que eu tenho levado a minha vida de cristão? Né? E muitas das vezes esses altos e baixos da gente, pessoas estão morrendo. Esses tempos atrás, eu acho que foi a Vanessa que postou de um rapaz de 20 anos, né, de Americana, que tirou a sua própria vida.
E quando eu vejo uma postagem dessa, ou quando eu vejo uma notícia dessa, eu me sinto mal, meu dia fica mal. Meu dia fica mal. Porque muitas das vezes nós estamos sendo crente dentro de casa e dentro da igreja. Mas na faculdade não falamos do amor de Deus, na empresa muito menos, para os vizinhos piorou. Então, infelizmente, estamos sendo crentes engessados. Crentes engessados. Está ali, está no casulo ali, sou crente. Parece que põe até a plaquinha. Não me incomoda, sou crente. Mas foi para isso? Foi por isso? O sacrifício dele até chegar a você valeu a pena? E por que vai parar na hora que chegou em você? Muitas das vezes, inúmeras as vezes, pregando o evangelho em cima de um caixote, com um microfone, uma caixa, e muitas das vezes as pessoas passavam, ateavam ovo, ateavam tomate. Eu vivi isso aí. Pregando com a Bíblia na mão. Muitas das vezes passava, as pessoas hostilizavam, mas o interessante é que chegou até aqui. Só que o problema está sendo daqui para frente. Daqui para frente. O que temos alcançado? Estamos chegando em inúmeras casas, mas estamos dando o conforto necessário? Estamos pregando realmente a palavra para que se mude? Estamos fazendo de tudo realmente para que Cristo chegue e acabe com isso? Porque não simplesmente essa questão racial vem só da cor, mas vem do estado. É da onde? Eu sou de tal lugar. Ixi, não é? Ah, você não. É cabeça chata. Ah, é isso. Ah, porque é preguiçoso. Porque isso daí abrange todo mundo. Isso aí abrange todo mundo. Ah, porque fulano vem de tal lugar. Vixe, esse é isso, né? Aí, muitas das vezes nós analisamos o conteúdo que está por fora, mas e por dentro? Como que essa pessoa está? O que estamos realmente preparados para alimentar? Vai fazer com que, igual Jesus fez, se você tomar da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, né? Então, muitas das vezes está faltando isso. Está faltando a gente se posicionar sobre a face da terra como Jesus quer que nós se posicionamos. É uma palavra até mais. O próprio Jesus disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E muitas das vezes nós, com o nosso pedestal, o nosso patamar, nós queremos só ser servido. Ah, mas é porque isso, porque... Não, peraí. Se o próprio Jesus veio para servir, é porque tem muita gente que precisa do alimento que você vai servir. A mulher estaria ali no poço, poderia ter a corda, mas Jesus falou assim: se você tomar da água que eu lhe der, jamais. A gente tem trabalhado com algumas pessoas, né, e o Kleber acompanha. Inúmeras as vezes o estado psicológico da pessoa faz com que a pessoa se posicione de uma maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. O estado da pessoa se faz com que a pessoa se feche
Não fala, não vai mudar. Mas se você dizer muitas das vezes, nós como igreja, nós estamos deixando a desejar. Nós estamos deixando, vamos dizer assim, correr a banho-maria. E de repente esse banho-maria vai te deixar morno. Só que a palavra de Deus vai dizer, se não é quente e nem frio, morno ele vai te vomitar. Né? Então muitas das vezes, vamos deixar para... Não, peraí, você tem que estar batalhando pelo sacrifício que Jesus fez. Pastor, mas nós estamos falando que sobre o racismo, mas só vai mudar o racismo quando nós se posicionar como igreja e anunciar o Evangelho. Aqueles que estão com a mente influenciada, totalmente levada para outros pensamentos, para que eles possam entender que Cristo é a melhor opção sobre todas as coisas. Amém? Mais alguém? Felipe, fique à vontade. Bom, eu vou falar um pouco sobre intolerância religiosa. Tolerância religiosa é um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em conhecer ou respeitar as diferenças em crenças religiosas dos terceiros. O Brasil é um Estado laico. É um conceito onde o poder do Estado é imparcial a questões religiosas. Tanto para evangélico, para católico, o Estado não se envolve. Um exemplo de intolerância religiosa na antiguidade que eu pesquisei e achei muito interessante foi a perseguição dos primeiros cristãos pelos judeus e pagãos. O maior exemplo que eu tenho, que eu pesquisei sobre intolerância religiosa no mundo é o Estado Islâmico, onde você tem 3 opções: ou você se converte a eles, ou você paga um imposto para não ser igual a eles, mas você tem que pagar para ter outra religião, ou você morre. E eu procurando na internet, eu achei um site, eu vou falar o nome do site, bibliadocético.net. A frase do site começa assim: chamar a Bíblia de livro santo ou de guia moral é uma afronta à decadência, à dignidade humana. Aí eu peguei 2 exemplos, do site e o meu. O meu exemplo estava na Bíblia, em Apocalipse 2:9. Conheço tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias, do que se dizem judeus, e não são, são a sinagoga de Satanás. Esse é o versículo inteiro. No site, ele só coloca assim: falsos judeus são sócios da sinagoga de Satanás. Aí eu cliquei para abrir o link de Apocalipse 2 no site, simplesmente não tinha nada. Da página não encontrada. Eu falei, mas como assim? Ele só põe um trecho, joga lá e... Eu, durante 24 anos, fui católico. Vivi e estou quase há 1 ano na igreja evangélica. Eu sinto muita diferença. Como eu já ouvi falar, mas o católico faz o que quer. Não. O católico que é praticante, ele não faz o que quer. Ele segue conforme a Bíblia. Agora tem o católico que é nomeal, isso, exatamente. Eu sou católico, mas vai na igreja de domingo. Quando? 1 vez por mês. Mas você reza? Pai Nosso e Ave Maria. Mas você conversa com Deus? Pai Nosso e Ave Maria. Então, essa é a parte católica. E eu me sentia afastado de Deus, porque eu não frequentava muito a igreja, tenho depressão, o assunto já foi, mas... Então, quando eu vim para a igreja evangélica, eu me senti muito mais perto de Deus. Comecei a praticar, comecei a orar mais, entendi o sentido da oração, o valor que a oração tem. Claro, nem tudo são rosas. Como, por exemplo, algumas igrejas, algumas pessoas, não vou falar da igreja, vou falar de algumas pessoas,
fala que o católico adora o santo. Não é bem assim. Eles têm o santo lá, Nossa Senhora Aparecida, Santo Expedito, enfim. Eles pedem para que intercedam junto a Jesus. Eu já ouvi gente falar que não pode entrar numa igreja católica porque tem uma santa. Já vi gente chutar, já vi gente pedir licença, credo. Onde que está o amor de Deus nisso? Se na Bíblia fala que somos todos iguais, como o pastor citou. Eu penso assim, que se é para ser todos iguais, vamos ser todos iguais. Cristão, é tudo cristão, gente. É católico e evangélico, mas é o mesmo Deus. Um tem um tipo de crença, outro tem um tipo de outro. E sou eu, não vai ser o pastor, não vai ser o padre que vai ajudar quem está certo. É com Deus. E só antes do pastor complementar na parte bíblica, que é a parte dele. Eu tenho uma prima de 12 anos. Ela perguntou para mim desse jeito: Wanda, na igreja que você vai, tem muito demônio? Eu falei, como assim? Porque meu pai vai na igreja, toda vez que eu vou com ele tem um demônio lá. Eu falei, mas nossa, ela falou, eu não gosto de ir lá, eu tenho medo, porque eu vou lá, sempre tem demônio lá, é sempre a mesma coisa. Minha avó ouve umas músicas lá, não fala de Deus. Eu catei, mostrei para ela como que é a nossa igreja. Ela falou, nossa, mas você é evangélico, mano? Eu falei, eu sou. Que diferença? E sabe, eu fiquei sem reação na hora, porque foi uma coisa que da minha cabeça afasta. Quem talvez quer ser evangélico, por causa dessas coisas, afasta. Eu posso estar errado, não sei, você que sou teólogo, pode falar melhor que eu, mas eu fiquei assustado com uma pergunta de uma criança de 12 anos, fazer uma pergunta dessa para mim. A intolerância religiosa, ela é, assim como o racismo, ela também é estrutural. E a intolerância religiosa se dá justamente pelo preconceito que nós temos, o pré-conceito de determinadas práticas religiosas, quando nós não conhecemos, não nos aprofundamos no entendimento daquela prática, então nós consideramos aquilo como errado ou como pecaminoso. Dizer aqui, entre cristãos, que todas as religiões buscam a Deus, seria muito genérico, porque assim, eu costumo dizer que todas as religiões buscam ao sagrado. O homem, ele tem dentro dele a necessidade de buscar algo sagrado. É inerente à natureza humana essa figura do adorador, buscar o sagrado, adorar a algo ou alguém. Nós cristãos buscamos adorar ao Deus, Criador dos céus e da terra, Jeová, é o nome mais conhecido, por todos que acompanham a trajetória cristã, Yahvé, a Jesus Cristo, seu Filho, e ao Espírito Santo, que é o que nós consideramos por Santíssima Trindade. Mas isso também não impede que eu ame o meu irmão que tem uma afro, que busca dentro da afro-religião, da religião com raízes afros, a minha crença não impede que eu ame esse irmão. Porque eu não posso ir contra os princípios que eu recebo dentro da minha igreja, dentro da minha fé, desrespeitar esses princípios uma Assembleia de Deus, mas a partir do momento que cá estou, eu tenho que cumprir os princípios bíblicos, cristãos, e também os que foram impostos por convenção, para poder fazer parte desta igreja. Mas isso não impede que eu ame o meu irmão que tem uma crença diferente da minha. Desrespeitar, desacatar, impedir que o outro pratique a sua religião diferente da nossa é crime e é pecado. A gente vê, não anda com tal pessoa porque tal pessoa vai em tal religião. Nossa, melhor não ficar longe dela, porque ela pode fazer uma coisa para te prejudicar, Que a gente coloca isso na nossa mente, que tudo que é do ser humano, tudo que
que é oposto a mim, eu quero longe. Eu só quero andar com algo que é igual a mim, que tem os mesmos pensamentos, a mesma linha de andar. É diferente, longe, né? O que Cristo viveu nos tempos que esteve na Terra foi diferente. Ele andou com quem pensava diferente. Ele quis quem era diferente perto dele. A gente pega isso historicamente. Foi o que Cristo viveu e a gente tem que mudar isso, né? O ser humano ele tem a liberdade de escolha. Deus não obriga a gente a servir Ele, né? Deus não obriga a gente a adorá-lo e a gente quer obrigar o nosso irmão a adorar o mesmo Deus que a gente adora, né? E não é isso. A gente tem que pregar o amor de forma clara e objetiva, mas desde que não vire um ataque à vida de ninguém. E se a pessoa não escolher viver o que a gente vive, amém por isso. Deus abençoe a vida dela, seja uma pessoa abençoada e que ela possa ser próspera em tudo que ela fizer. E a gente tem que ter essa ideia de que Cristo é e Ele foi na Terra. E quando a pessoa ela é intolerante com relação a outras religiões, ele tende a ser intolerante dentro da sua própria casa. Quero dizer, casa é a sua fé, seu local de adoração, o local comum do seu culto. Nós assembleianos, nós somos reformados, né? Igreja evangélica, protestante, reformada, pentecostal. Dentro do movimento pentecostal, nós nos deparamos com manifestações do Espírito Santo, porque nós cremos ainda na manifestação do Espírito Santo através dos dons espirituais. Mas há pessoas que elas não têm essa mesma familiaridade que tem um pentecostal já de raiz, vamos dizer assim, não um termo correto, mas para facilitar o entendimento, aquele que já nasceu numa assembleia. Eu mesmo vim de uma outra denominação, eu sempre fui protestante, mas vim da igreja presbiteriana. Então eu tenho a minha forma de adorar, a minha estrutura religiosa e de adoração é um pouco diferente dos irmãos protestantes, dos irmãos pentecostais. Mas enfim, hoje eu sou um pentecostal. Eu creio nas manifestações, nos dons do Espírito Santo. Eu amo isso. Só que eu sou, vamos dizer assim, intrínseco. Eu não consigo exteriorizar essa manifestação. Extravasar. Então eu não posso julgar o meu irmão que fala em línguas, que muitas vezes ele pula, ele salteia ali, cheio do poder da unção do Espírito Santo. Então eu posso ser intolerante quando eu não aceito essa manifestação do meu irmão, e posso receber também intolerância da parte dos irmãos que são pentecostais e não aceitam aqueles que não são, atribuindo pecado, atribuindo falta de comunhão com Deus para a pessoa que não torna explícito essa prática, essa adoração, enfim. Então a intolerância ela é perigosa. E a intolerância, irmãos, religiosa, assim como o racismo, assim como todo tipo de pecado, tudo aquilo que vai contra os dois princípios, os dois pilares basilares da fé cristã, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, tudo que vai contra isso nos impede de entrar no céu. Quero concluir aqui para o pastor fazer a parte dele que a intolerância dói. A intolerância dói e mata. Eu vivi intolerância. Eu sou casado, vou fazer menção a ela, porque da outra vez eu não fiz, e ela ficou com raiva de mim. Sou casado com a minha já há 16 anos, é uma mulher linda. Eu amo a minha esposa. E ela gosta de se arrumar. Ela gosta de estar bonita. E eu gosto que ela esteja bonita, porque eu gosto de mulher bonita. E uma vez uma irmã se referiu à minha esposa pelo fato dela se arrumar, se maquiar, e a Jezabel. E eu disse, irmã, a senhora está cometendo um crime. Se eu fizer um boletim de ocorrência, processá-la, ter testemunhas disso que a senhora disse, a senhora vai ter que me indenizar. Por quê? Porque Jezabel é uma criminosa. A Bíblia diz que Jezabel se arrumava, era bonita, era uma mulher vaidosa, mas era uma criminosa. Então, a intolerância religiosa, ela está atribuída, sabe o que é a ignorância, a falta de conhecimento bíblico
A falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque todas as mulheres dos reis de Israel se arrumavam. As juízas de Israel, elas se arrumavam, eram bem vestidas, eram mulheres bonitas, que se cuidavam. Aí a pessoa não conhece a Bíblia e vem dizer que atribui a uma criminosa, simplesmente porque a Bíblia faz menção aos atos dessa criminosa, mas também atribui a característica de ser uma mulher bonita, e ela usava essa beleza, Isabel usava essa beleza para quê? Usou essa beleza para conquistar Acabe. Enfim, não quero aqui debater a história de Israel, mas o fato da intolerância. E essa irmã me perdoa, depois de entendido isso, pediu perdão. E engraçado é que, passado um tempo, essa irmã, ela chegou à idade, a idade chega para todos, e ela precisou se cuidar, pintar o seu cabelo, e ela se maquia, e agora esta irmã, ela se arruma para o seu marido, e garanto que, acho que a vida conjugal dela melhorou, porque agora é uma mulher bonita. Então veja que o conhecimento, o entendimento fez com que ela deixasse de praticar a intolerância religiosa e também melhorasse a sua qualidade de vida. A intolerância religiosa, além de excluir, deixa pessoas excluídas dentro do ministério. Intolerância religiosa não é tolerância ao pecado, entendam bem. O pecado é algo que tem que ser tratado dentro da igreja. O pecado ele tem que ser devidamente tratado para não se espalhar e comprometer a vida cristã da igreja como um todo. Então, um cristão que peca e confessa esse pecado, ele tem que ser tratado com amor, com atenção, para que quando nós não tratamos o pecado tende a se espalhar dentro da denominação. Então, quando nós estamos falando aqui de intolerância, com relação às práticas, não tolerância ao pecado, que é algo completamente diferente. Então entendam bem. Que Deus abençoe a todos. Fala encerra por aqui. Pastor Felipe, pastor. Interessante que nós vamos ver dentro da Bíblia um camarada que subiu em uma figueira brava para ele conseguir ver Jesus. E Jesus fala o que para ele? Desce depressa, porque hoje mesmo, Então o que acontece? Ali já houve uma intensa intolerância religiosa, porque os que estavam falou, mas esse daí é um pecador, esse daí é isso, esse daí é aquilo. Eu costumo dizer que a gente não tem que ser diferente. Nós não fomos chamados para ser diferente. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Então o que acontece? Desce daí, que hoje mesmo eu hei de ter contigo em tua casa. Aí eu estava com ele, mas mestre, é um pecador. E o que ele fala? O que acontece hoje? O problema da igreja na atualidade, e eu estava conversando esses dias, e a pessoa veio falar que estava com vergonha de voltar, é exatamente isso. Lembra do filho pródigo, quando saiu? O pai foi, buscou, deu sandália, vestido, anel, e o que estava dentro, ele fez o quê? Ali eu vejo não uma intolerância religiosa, uma intolerância familiar. Você entendeu? Não deixa de ser aplicado como na igreja também, porque esta mensagem vem para a igreja, porque somos todos. Não é porque um foi lá fora e teve a sua sã consciência e o Espírito Santo tocou, porque lá não era o lugar dele, comer bolota com os porcos, que ele desejou, mas aqui dentro. Aí chega aqui dentro, é a hora que muitas das vezes comete essa intolerância.
Eu gostaria eu gostaria de poder ter essa menção de cada irmão passar pelo menos um dia como pastor, sabe? Nem que se for um dia de domingo, todos, se pudesse sentar na igreja e poder olhar essas cadeiras e ver que um dia faltou alguém na cadeira 3 do banco 4. Muitas das vezes as pessoas não analisam isso. Quanto é amargurante para um pastor ver que na cadeira 7 faltou o irmão que senta na primeira cadeira. Então muitas das vezes, quando vem não pastor, mas fez isso, irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Esses tempos, algum tempo, uma irmã me procurou, me ligou e falou assim: pastor, eu preciso falar com o senhor. E eu falei: é urgente? Você quer que eu... Na verdade, pastor, eu posso falar pelo WhatsApp mesmo, porque a irmã de tal veio aqui em casa e falou mal do senhor, mas só que eu fiz? Eu gravei, eu vou mandar para o senhor pelo WhatsApp, sabe? Eu vou mandar para o senhor pelo WhatsApp. E na hora eu falei assim: irmã, vamos fazer o seguinte, não precisa mandar, eu quero convidar você para um desafio. Não, pastor, mas foi ela que falou. Você vai orar por ela e eu vou orar também. Eu não quero saber quem que foi, mas eu vou orar, sabe? Porque a morte de Jesus não foi simplesmente dessa forma, para a hora que a pessoa, vamos dizer assim, errar ou sair da linha, nós já o condenar e não aceitar ela no nosso meio mais. É que nem o Kleber disse: não estou aqui fazendo apologia ao pecado, mas o pecado tem que ser tratado. A Bíblia vai falar: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Só que o problema não é confessar e deixar para alcançar a misericórdia, é os questionamentos nos paralelos. E quando tem esses questionamentos no paralelo, que vira a intolerância religiosa, é que complica tudo. Quando se trata isso e vê que não é por mim, não é pelo Kleber, não é pela Vanessa, é por Jesus, as coisas ficam diferentes. Porque já pensaram, já analisaram? Hoje muitas das vezes eu deixo a minha fé se abater pelo terno. Eu deixo a minha fé se abater pelo sapato. Eu deixo a minha fé se abater pela casa, pelo carro. Mas da chicotada foi quantas? Uma quarentena menos uma. Dá até agonia de falar. 39 vezes 4, sendo que era amarrada a ossos com chumbo. Foi a chicotada que Jesus levou. Então, o meu terno, o meu carro, a minha casa, o meu sapato se torna nada pelo sacrifício que ele fez. Mesmo caindo, sendo esmurrado, sendo escarrado, com a coroa de espinhos, ele não desistiu de mim, de você. E é por isso que muitas das vezes a minha mente trabalha para não desistir, muitas das vezes, para a pessoa que caiu, a pessoa que veio e confessou e deixou para alcançar a misericórdia, não é os demais que vai julgar, não é os demais que vai punir, não é os demais que vai taxar ali algo para que ele volte a ser de novo do rol de membresia da igreja, mas ele está se esforçando para chegar ao céu. E quando ele se esforça para chegar ao céu, o meu sacrifício se torna nada perante o sacrifício de Jesus. Então, nessa área que abrange a intolerância religiosa, infelizmente, se cada um se posicionar
como Dimas, fica mais fácil, né? Se cada um se posicionar como Dimas, eu defraudei, eu errei, eu mereço, mas ele não merece. E Jesus fala o que para Dimas? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então essa parte, todas as vezes que nós nos julgarmos, conforme diz a palavra de Deus, né, sobre a ceia, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E quando a palavra de Deus vem para que nós possamos tocar no pão e no cálice, ela vem para que nós analisamos a nossa situação. Não analisamos a situação de A e de B, nós temos que analisar a nossa e melhorar para que os nossos irmãos tenham uma convivência melhor perante Cristo, para que nós conseguimos falar, não, talvez aquela passagem que fala que é bom que ande em dois, para que quando um caia, ou muitas das vezes, hoje em dia está preferindo andar sozinho, se cair, estabaca e depois levanta de novo, porque se andar com alguém vai cometer a intolerância religiosa. E quando comete isso, ao invés de curar, ao invés de fazer, né, como aquele, vamos dizer assim, aquele rapaz que achou o outro caído, que passou o azeite, passou o vinho, levou no lombo do cavalo até chegar e falar assim, cuida dele aí, né? E eu vou lá, se tiver algum danos mais, eu vou ressarcir. Muitas das vezes passamos de passo largo, seja profeta, seja levita, seja quem for. Muitas das vezes Deus não quer isso, né? Deus não quer isso. Deus não quer que nós olhamos e julgamos. Deus está querendo que nós olhamos e damos a mão para que possamos alcançar o céu. Deus abençoe a cada um de vocês, né? Se ficou devendo alguma coisa, eu posso pagar. Amém. Fazendo uma conclusão também sobre a nossa live, quando entendemos que qualquer intolerância, racismo, indiferença não fazem parte dos frutos do Espírito Santo, entendemos que todos esses sentimentos não provêm de quem habita dentro de nós. E como o pastor falou em alguma das falas dele, a gente tem o GPS de vida, a gente tem todo o ensinamento aqui. E como conclusão, quero deixar um versículo com os irmãos, e depois os irmãos meditem no capítulo inteiro de Tiago 2. Eu vou estar lendo somente o primeiro, o 8 e o 9. Amém? Tem como título: não fazer acepção de pessoas. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não fazer acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Partimos para o 8. Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada nas Escrituras, que ordena: amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estarei agindo corretamente. Se todavia tratais as pessoas com parcialidade, estará incorreto, em pecado, e sereis condenado pela lei como transgressores. Amém? Queria estar agradecendo o Evandro. Isso é muito importante para nós. Deus usou grandemente. Max, um grande amigo de anos aí, acho que mais de 10 anos aí na caminhada junto. Muito feliz por estar juntamente com você dividindo esse momento. Pastor, um exemplo para mim. Admiro muito o senhor como homem, como pai de família, como um ministro da palavra. E é sempre uma honra estar juntamente com o senhor aqui. Kleber, de um conhecimento fora do normal. Quem tem a possibilidade de estar próximo desse rapaz aqui é muito proveitoso. Tem uma frase, que se ficar próximo do sábio, será sábio. Aqui tem pessoas sábias e o mais importante, cheio do Espírito Santo de Deus. E é com essa fala que eu termino a nossa live. Eu agradeço a cada um que ficou juntamente com a gente, os irmãos do bastidores aqui, no apoio.
e pedir para o Kleber estar fazendo uma oração para a gente estar encerrando, amém? Vamos orar. Se você aí na sua casa, você que está nos acompanhando, está passando por algum problema de saúde, nós vamos apresentar você também nesta oração, né? E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai até você e vai ministrar cura espiritual e física na sua vida. Soberano e eterno Deus, Pai de amor e de bondade, te damos graças ao Senhor por nos conceder esses minutos a qual estávamos aqui, Senhor, debatendo algo, um assunto que eu sei que entristece o teu coração, ó Pai, pois o Senhor fez os homens para que eles vivessem em perfeita comunhão. Mas eu quero te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa vir trabalhar em nossos corações, nos corações dos irmãos que estão nos acompanhando, e venha tirar, Senhor meu Deus, todo preconceito, venha tirar, Senhor, de nós tudo aquilo que impede que nós venhamos amar o nosso próximo como nós nos amamos, e que, Senhor, nós possamos amá-lo acima de todas as coisas. Pai amado, visita os irmãos que estão nos acompanhando, que porventura estejam passando por um problema de saúde física, saúde psicológica, saúde espiritual. Senhor, seja qual for os seus problemas, que o Senhor venha ministrar a bênção, a vitória, a cura, a libertação, ó Pai. Que o Senhor venha estender o teu socorro agora a toda a tua igreja. É por isso, Senhor, nós confiamos no teu poder, e é por isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos por tudo. Amém, Senhor.